Querido irmão, querida irmã, graça e paz, meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 ao 10. Primeira carta de Pedro, né? Capítulo 2, verso 1 ao 10. Vamos estar falando do sacerdócio universal dos santos ou dos crentes, né? Particularmente como foi compreendido por Lutero, lendo esta primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Deus abençoe a leitura desta palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, Tua palavra, Senhor, é espírito e vida, e é esta palavra, Senhor, que nós acabamos de ler. Ó Deus, fala aos nossos corações e ensina-nos, Pai, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nesta noite, abrindo o nosso entendimento, ó Pai, e compreensão para o ensino da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória dele, assim nós oramos. Amém. Como dissemos, meus irmãos, o tema dessa noite é o conceito do sacerdócio universal de todos os santos, ou seja, de todos os crentes. E este conceito foi uma das maiores contribuições de Martinho Lutero para a reforma protestante, particularmente para a icreologia da igreja protestante. Não é que ele foi o único que falou sobre isso, mas ele foi o primeiro a perceber claramente essas doutrinas. Ele falou muito bem sobre isso.
né, e falou das suas implicações, e posteriormente, logicamente, Calvino expandiu esse conceito e de uma forma bastante consciente, bem como também os demais reformadores, muito embora os detalhes disso nem sempre foram unanimemente, né? Nem sempre teve uma unanimidade, especialmente na segunda geração dos reformadores, mas em linhas gerais, o que havia acontecido era o seguinte, irmãos: a Igreja Católica medieval, lá nos primórdios, no começo, ela havia já começado, através dos pais da Igreja, como Clemente, apontando às vezes como sendo o originador da ideia, que havia estabelecido um conceito de que pastores, ministros, bispos, eles funcionavam como uma espécie de sacerdotes na igreja, mediando a unidade e o povo na presença de Deus. A ideia foi se desenvolvendo, recebendo o apoio de alguns pais apostólicos, até que no período medieval, na época de Lutero, já estavam firmemente estabelecido na Igreja Católica o conceito de clero e de leigos, esse clero chamado de homens espirituais e os leigos de homens temporal, ou seja, eram aqueles, o clero era aqueles portadores das ordens sacerdotais, né? As ordens da Igreja Católica eram monges, padres, né, e bispos, os cardeais e o próprio Papa, e eles tinham poder para, né, perdoar pecados através do confessionário, da confissão auricular. Esses tinham poderes para ministrar a extrema unção, que é a garantia do perdão último de pecado, enfim, para evitar o purgatório ou minimizar, né, a entrar no purgatório. Poderes para transformar também durante a ceia, usando aquelas palavras em latim do pão e do vinho no verdadeiro corpo de Cristo. Ou seja, nas mãos dos clérigos estavam os sacramentos da igreja, através dos quais era comunicada a graça salvadora de Jesus Cristo. Mas através deles é que Deus ministrava, né? Assim eles entendiam os sacramentos. Então, como por exemplo, o artesão, o artista, os trabalhadores rurais, diaristas, comerciantes, eles eram considerados vocações terrenas, temporárias e inferiores àquelas daquela vocação clerical ou espiritual. Então, para mostrar essa diferença, eles usavam até tipo de corte de cabelo diferente, roupas, né, que faziam uma espécie de estolas, enfim, toda uma maneira de viver que os diferenciava completamente do povo em geral, né? Daí surgiu aquela história do lé com lé, cré com cré, lembra? Isso é muito antiga essa frase, né? Leigo com leigo, clérigo com lé. Quando Lutero entendeu na palavra de Deus que a salvação era pela graça somente e não pela mediação da igreja ou dos seus sacramentos, ele entendeu que essa separação de clero com leigo, com laicato, homens espirituais e homens atemporais ou temporais, ela era antibíblica e não fazia o menor sentido para ele. E então ele chega à conclusão de que, na verdade, todos os cristãos são sacerdotes, exatamente lendo essa passagem que eu acabei de ler para vocês. Não existe uma casta privilegiada na igreja que possa deter algum benefício espiritual e através de quem Deus ministrava a salvação para os demais. Ele deixou isso muito claro, uma obra chamada A Nobreza Cristã na Raça Alemã, que ele escreveu em 1520, onde ele acaba com essa separação, e é o encerramento desse conceito de clérigos e leigos. Todos nós, irmãos, sem distinção, somos consagrados através do batismo, através da regeneração, do novo nascimento. E Pedro, na primeira de Pedro, nós lemos isso, e no livro de Apocalipse também fala sobre isso. O que Lutero queria dizer com isto, ele queria dizer que cada cristão verdadeiro podia fazer aquilo que o sacerdote no Antigo Testamento fazia, e que os clérigos, na era cristã, haviam usurpado, ou seja,
Cada cristão podia interceder pelos seus irmãos, cada cristão podia ajudar a seus irmãos com conselhos e com palavras, cada cristão podia pregar a palavra de Deus, cada cristão pode chegar-se diretamente a Deus por meio de Cristo, cada cristão pode oferecer sacrifícios espirituais a Deus, ou seja, nossos sacrifícios a Deus hoje são como orações, louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome, como o que nós acabamos de fazer desde o início do culto até aqui e agora. Era isso. É isso que significa o sacerdócio universal. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não há mais separação entre nós e Deus. Não há necessidade de um mediador. Jesus Cristo é esse mediador que fez o seu sacrifício de uma vez por todo. Mas o que Lutero não queria dizer, nós dissemos até aqui o que ele queria dizer, mas o que é que ele não queria dizer? O que ele não queria dizer também é muito importante. Ele não queria dizer que nós não podemos ter um ministério distinto na igreja como pastores, presbíteros e diáconos. Não é isso que ele está dizendo. Ele reconhece que entre os seus pares, Deus levanta pessoas com dons específicos e que deveriam ser separados para ministrar a palavra de Deus. E que esses fossem pessoas distintas e diferentes. Os superiores, mas apenas a eles Deus encarregou uma função diferente na igreja. Mas e existe quem entendeu esse termo errado, né? Há igrejas aí que têm uma má compreensão do pensamento de Lutero e levou até vários grupos a abolirem a figura do pastor, né? De alguma forma, um ofício ou uma função na igreja. Não era isso Lutero que estava querendo dizer. Também Lutero não estava querendo dizer que cada cristão é o seu próprio sacerdote e que cada cristão tinha um direito de julgamento privado em matérias de sacerdócio universal, ou seja, cada cristão tem o direito de julgar particularmente matérias de doutrina e prática, e cada cristão pode decidir por ele mesmo, né? O que Lutero, na verdade, quer dizer é que todo cristão é um sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. Nós todos ministramos e podemos ministrar uns aos outros. Podemos nos animar mutuamente, podemos nos ensinar mutuamente, juntos, apresentarmos a Deus sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que professa esse nome, o nome do Senhor. É desenvolver essa doutrina em conjunto com a doutrina da comunhão, ou seja, da comunidade dos santos. Você e nós somos sacerdotes, juntos servimos a Deus, juntos nós ministramos uns aos outros. É nesse sentido, então, que Lutero desenvolveu o tema de uma das passagens, inclusive citada por ele nessa obra de 1520 e em muitos outros lugares das suas obras, em que ele, baseado nesse conceito de que todo cristão é um sacerdote, e é exatamente nessa passagem, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, né, onde está o centro disso, que está bem no meio do texto em que eu li agora há pouco aqui com vocês. E eu quero então ainda ver essa passagem com vocês, ver o que é que Pedro diz com a expressão que aparece no verso 5, vós sois casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Ele está falando para os cristãos e também o que ele quer dizer no verso 9, vós, porém, sois sacerdócio. Realçam os dois versos que Lutero usava na primeira carta de Pedro para defender isso que eu acabei de explicar para vocês. Vamos ver então o que é que Pedro queria dizer. Essa doutrina, ela é apresentada com toda clareza para nós
com todos os desafios e implicações que ela tem para o dia de hoje. Essa carta de Pedro, provavelmente foi escrita um pouco antes da perseguição iniciada por Nero, onde Pedro também haveria de morrer. Alguns datam no início dos anos 60, talvez 62 ou 63, antes da grande perseguição promovida por Nero. Que antes que ela começasse, a essa altura, Nero já era o imperador. E os cristãos espalhados pelo mundo já estavam sofrendo o início da perseguição. Inicialmente pelos próprios judeus, né? Porque eles não criam em Cristo, eles não criam neste evangelho, eles não criam. Então, talvez também de Roma, é que Pedro escreve aos cristãos de 5 províncias no Império Romano, ali na Ásia Menor, lugar ainda que Paulo não tinha atingido com a evangelização. E é para aquelas igrejas que Pedro escreve, a essas províncias que estão mencionadas aí no verso 1 e 2, com o objetivo de confrontá-los, sim, de fortalecê-los em meio àquelas perseguições causadas, como eu disse, pelos judeus, posteriormente pelos pagãos e finalmente pelo Império Romano, com toda a sua força. Pedro quer mostrar para aqueles cristãos sofredores de que maneira eles deviam passar por aquelas tribulações como cristão, né, que há no contexto imediato. É o seguinte, irmãos. Eita, não quer correr aqui. Pedro começa a carta falando da grande salvação que eles tinham em Cristo Jesus. É o que ele fala no verso 3 até o verso 12. E é impressionante a estrutura trinitariana da passagem. E ele fala bem e diz a Deus que nos regenerou para uma viva esperança. No verso 3, depois ele fala do Senhor Jesus Cristo. No verso 8, ele fala a quem nós não vimos, mas crendo nos alegramos com alegria visível e cheia de glória. E finalmente ele fala do Espírito Santo, que já no Antigo Testamento dava testemunho, né, através dos profetas, dessa grande salvação que viria através dos sofrimentos do Cristo, e que através dos apóstolos, no verso 12, ele vos anunciava agora a chegada dessa salvação. Ele fala dessa grande salvação como para que dizer aos cristãos perseguidos: embora vocês sejam rejeitados e perseguidos pelos poderes deste mundo, entretanto, vocês são objetos do plano redentor do Deus Trino. Então, por isso, alegra-se em si no meio de todo o sofrimento, né, de vocês. E a partir do verso 13, ele fala das implicações que esta grande salvação traria a ele. E ele começa naturalmente falando da santidade de vida, do verso 13 até o verso 21. O verso mais conhecido aí é exatamente o verso 15, quando ele diz, que no capítulo 1, que é tornar-vos santos, né, também vós mesmos, e todo o procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ele começa o capítulo 1 glorificando a Deus e falando a respeito dessa gloriosa salvação. A consequência deles terem sido salvos por esse Deus Trino, essa grande e poderosa salvação. Por isso eles deveriam ser santos, como Deus, o Salvador, é santo. Desde quando o Senhor separa a Abraão, lá ele fala disso, desde de Moisés lá, no Êxodo 20, ele fala: Deus é santo, sede santo, porque o vosso Deus é santo. E ele fala para Abraão, quando ele chama: ser perfeito, porque perfeito é o vosso Pai, e anda em minha presença. O Senhor sempre nos chamou à santificação, e essa é uma obra que começa no momento da nossa salvação. A salvação é por 3 etapas, irmãos, na nossa vida. A conversão, na conversão, no dia que nós somos regenerados, que nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nós somos justificados, nós recebemos a justificação de Deus. É como se fosse um ato forense, né? Dizendo: vocês são justificados pela graça do Senhor. E no meio está a santificação, que começa desse dia e vai até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ainda nesse processo de santificação. Nós só nos livraremos do pecado o dia que Jesus voltar, e é na glorificação,
quando nós receberemos um corpo de glória e nos livraremos, sim, de todo o pecado. Enquanto isso, né, conforme as explicações, conforme ele expressa, ele nos ensina a amar uns aos outros ardentemente, como implicação da salvação. Eu devo viver uma vida santa em primeiro lugar. Em segundo, eu devo amar aqueles que, como eu, foram igualmente salvos e alcançados por essa graça. E chegamos na nossa passagem, no capítulo 2, onde ele apresenta uma terceira consequência da salvação, que é o crescimento. E o nosso crescimento junto ou mediante a administração de que fazemos uns aos outros, estando todos ligados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema que vai nos ocupar daqui para frente, né, hoje, né, e ele explica como é que isso pode acontecer. E ele vai dizer algo extraordinário que nós vamos chamar aqui de sacerdotes, e ele vai, né, assim, naturalmente, ele vai perguntar isso de uma vez: o que é esse sacerdócio? Uma categoria que pertence ou pertencia à nação de Israel, né, irmãos? Então, nós vamos tentar entender aqui, pegar o fio da meada de Pedro nesse texto. Ele está misturando algumas metáforas, como também ele está utilizando alguns textos do Antigo Testamento, né? Ele está usando aqui uma metáfora de um tempo para ilustrar. Ele puxa o conceito do sacerdócio no Antigo Testamento. Quando ele fala vocês é que são os sacerdotes, ele está remetendo àquele tipo de sacerdote lá que falava na Escritura no Antigo Testamento. Então nós somos ou estamos no lugar, somos como aqueles cristãos que deveriam crescer espiritualmente em meio às provações e dificuldades. E em primeiro lugar, se alimentando da palavra de Deus. E isso deve ser feito, como ele fala no verso 2 e 3 aí: despojando-vos de toda a maldade, dolo, de hipocrisia, sem invejas, né, de toda sorte de maledicência, e desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Ele usa uma metáfora até simples aqui, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação, se é que já temos a experiência de que o Senhor é um dom, né? Então, o primeiro ponto de Pedro é que vocês têm que crescer mediante a palavra de Deus. Vocês têm que se alimentar da palavra de Deus. E ele traz aqui 3 modos, pelo qual as 3 qualificações é de se alimentar da palavra de Deus. Né? O primeiro, nós temos que nos despojar de tudo aquilo que impede que nós nos apropriamos da palavra de Deus. Despojando-vos é o ponto. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, da hipocrisia, da inveja, de toda sorte de maledicência, e, portanto, aqui o remédio para o que ele disse antes, né? O que é que ele disse antes, que tinha dito no verso anterior do verso? Que nós somos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Ele diz no verso 23 que nós somos regenerados, né, do capítulo 1, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Ele diz no verso 25 que esta é a palavra que nos foi evangelizada. Portanto, no verso 2 ele fala: desejai ardentemente como criança esse genuíno leite espiritual, para que por ele vá crescendo, para que por ele tenha crescimento para a salvação. O leite espiritual aqui é esse o contexto. É claro que a palavra de Deus, né, neles foram regenerados por causa da palavra. E é essa palavra que foi implantada no coração deles. E é essa palavra que foi evangelizada através dela, da palavra do Senhor, que eles devem crescer. Mas para que isso aconteça, primeiro, eles têm que se despojar de tudo aquilo que impede na vida deles para essa alimentação, que eles sejam unificados pela palavra, que foi mencionado no verso 1.
e livres da maldade, do dolo, hipocrisia, inveja e maledicência, ou seja, livre de atitudes carnais, que no meio da comunidade impede o verdadeiro crescimento espiritual, né? Para que a palavra de Deus seja aproveitada, para que ela produza o crescimento, nós devemos primeiro nos despojar de tudo aquilo que impede, né, o efeito, para que a palavra tenha efeito em nossas vidas. Nós devemos nos despojar de tudo aquilo que atrapalha. A palavra de Deus deve estar firme em sua mente, né? Muitas vezes nós nos ocupamos de muita coisa, nós ouvimos muita coisa durante o dia, ficamos focados em vídeos, em tantas coisas, em mídias sociais, ou através de qualquer outro recurso, conversas no trabalho, conversas na escola, aquelas coisas que muitas vezes são contrárias à palavra de Deus. Então, para que a palavra de Deus seja proveitosa na nossa vida, é necessário, em primeiro lugar, que nós nos despojamos de tudo aquilo que impede que o nosso coração e a nossa alma se apropriam dela. E a segunda coisa, você deve desejar ardentemente essa palavra. Assim como um bebê, ele usa aqui uma metáfora simples, assim como um bebê deseja o leite, ardentemente o leite materno, assim nós devemos desejar ardentemente a palavra. Ele refere-se aqui à palavra como esse genuíno leite espiritual e diz que nós devemos ansiar por ela, como um bebê anseia ser amamentado com o leite da sua mãe. A figura fala por si só, não é necessário nem explicação. O desejo aqui, a figura de uma busca intensa, né? Só os pais sabem exatamente o que eu estou querendo dizer quando um bebê busca ansiosamente o leite materno, quando ele quer mamar, ninguém segura, não faz o mal que faça ele parar de berrar, né, de chorar, de querer aquele leite. Os pais entendem bem o que eu estou dizendo. E Pedro está falando aqui que nós temos que fazer isso, né, irmãos, nesses dias final, né, porque é por esse leite, é por essa palavra, que é semelhante ao leite que nos é dado o crescimento, né? Essa palavra também nos é dada para a salvação, para o crescimento da salvação. Nós já estamos salvos, mas ainda não há a salvação. Aqui a salvação, ela está no seu primeiro estágio, como eu já disse, né? A salvação por completo, ela inclui todo o perdão da culpa, do pecado, né? Pecado é o que está acontecendo muitas vezes nas nossas vidas, né? Agora é um processo de se libertar desse pecado, desse desejo do pecado, é um processo que vai durar a vida toda. A salvação, ela inclui a libertação da presença do pecado no nosso coração. E essa libertação só vai acontecer na ressurreição dos mortos, na glorificação, ou seja, nós não vamos sentir mais a influência e nem a ação do pecado nas nossas vidas naquele dia. A salvação é algo que nós já temos, mas também é algo que ainda está em andamento, se é assim que nós podemos dizer. Ainda não está completo, nós estamos sendo salvos. Por isso que Paulo fala para desenvolvermos a nossa salvação com temor. Esse é o sentido, né, da salvação das nossas vidas aqui. A que Pedro está se referindo. Ela é progressiva, ela é feita através do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Então, para que eu cresça, eu preciso da palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso querer isso, eu preciso desejá-la, eu preciso almejá-la, como a criança deseja o leite que vai alimentá-la. Ou então, aí então nós teremos no crescimento, como diz Pedro, como através da palavra, como é que eu recebo, primeiro, repetindo, despojando de tudo aquilo que for contrário a ela, desejando como um bebê, né? Em terceiro lugar, nós temos como base a bondade do Senhor, a experiência da bondade do Senhor, referindo-se aqui à salvação.
A salvação nada mais é do que experimentarmos a bondade do Senhor que nós acabamos de cantar aqui para conosco, que nos perdoa, que nos aceita, que nos recebe, né? Que nos amou primeiro, como diz a palavra de Deus. Ele nos amou primeiro. E nós já experimentamos essa bondade do Senhor para conosco quando nós fomos chamados, quando nós fomos eleitos. Então nós podemos começar esse processo de crescimento, desejando ardentemente essa palavra, tendo como base a experiência da bondade do Senhor, que está no início da nossa vida cristã. Então, como base nisso, nós vamos crescer espiritualmente. Mas aí tem um ou outro, né? Tem um ou outro ponto aqui ainda no tema de crescimento que nós temos que entender. Crescer se achegando ao Senhor. Aquele que é a pedra viva como Paulo. Vocês que são pedrinhas, né? Tijolinhos como parte dessa construção de um novo templo. Havia um templo lá, né? O templo de Salomão, lembra? Havia um templo no passado em que o sacerdote ia lá uma vez por ano, num período correto do ano, para ali expiar os pecados do povo. E o que Pedro está fazendo aqui é realmente desconstruindo essa ideia aí, né, e trazendo para um novo tempo, uma nova casa, uma casa de Deus. Eu sou casa de Deus, você é casa de Deus. A comunhão da palavra mencionada nos versos que nós já falamos, a casa espiritual que Deus está construindo em substituição a essa antiga casa espiritual, ou seja, do templo antigo, né? Deus, Ele está fazendo essa nova casa, Ele está edificando essa nova casa sobre a pedra, que não é só pedra, né? Simplesmente uma pedra, é uma pedra viva. Deus está construindo um novo templo, um novo povo, e esse povo é essa casa, esse povo é essa casa espiritual que Deus está edificando sobre a pedra que é Jesus Cristo. Por isso eu tenho que me achegar a Ele, né, para que eu possa crescer juntamente com Ele nesse edifício novo que Deus está fazendo. Ele é a pedra que vive, e Pedro disse, eleita por Deus. Cristo foi eleito por Deus, Jesus, como homem, foi escolhido entre a humanidade para ser o Messias. Ele foi eleito por Deus para ser a pedra do novo edifício, né, a que Deus está construindo. Ele foi eleito para a construção, não somente eleito porque ele é o eleito, ele é o precioso diante de Deus, ele é ungido, ele é o Cristo. À medida que nós nos aproximamos dele, apesar de que no final do verso ali fala que ele foi rejeitado pelos homens, talvez Pedro aqui queira dizer, vocês também são eleitos e preciosos diante de Deus, embora vocês também estão sendo rejeitados, porque aquele povo sofria perseguição, era rejeitado pelo povo da época, eram ridicularizados pelos homens que os estavam perseguindo, mas vocês se acheguem a Cristo, porque Ele é a pedra que vive, eleita e preciosa para Deus, embora também rejeitado pelos homens. A pedra que vive, eleita e preciosa, ou seja, nessa comunhão com Cristo, similar a Ele, assim como Ele foi perseguido e nós também, assim como Ele foi rejeitado e nós também. E aquele povo naquela época para quem Pedro estava falando entendia muito bem isso, para que através de Cristo, através dessa pedra de crescimento, de construção, de edificação, a nossa salvação seja completa. O qual é o propósito então aqui do meu segundo ponto, é essa determinação para que nós cresçamos segundo com o objetivo, né, do propósito de Deus, para que eu tenha que me alimentar da palavra e dessa forma, me achegar a Cristo como pedra que vive. O objetivo é que eu, no final, seja um sacerdote, ministrando no novo templo de Deus. Nós somos vistos aqui no verso 5, eu quero ler com vocês, veja só a comparação que ele tinha falado, né? No verso 5, ele fala, também vós mesmo, como pedras que vives, sois edificado, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Jesus é essa pedra. Nessa passagem, Pedro diz que os cristãos, eles, a semelhança de Cristo, que é a pedra que vive, eles também são pedras vivas daquela casa espiritual nova que Deus está edificando e cujo fundamento é Cristo, a pedra viva. Ele quer dizer com isso que nós somos membros do corpo de Cristo. É uma outra metáfora que ele usará no Novo Testamento para significar essa união. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos irmãos. Em Cristo pertencemos à mesma comunidade espiritual. Em Cristo nós somos, de certa forma, o templo do Deus vivo. E é esse templo antigo, com os seus conceitos, que Pedro aqui está tentando destruir, conceitos diferentes, que ele usa, inclusive, passagem de Isaías, quando ele cita aqui, eis que em Sião põe uma pedra, ele está se referindo a Isaías, quando ele fala que o povo, que ele tinha por povo, o rejeitou. Ele usa um texto de Oséias, quando ele fala assim: vocês que antes não eram povo, ele faz uma referência a Oséias, que havia desprezado o Senhor, que havia virado as costas para o Senhor, e o Senhor chega para eles e fala: vocês não são povo, vocês eram, não são povo. Irmãos, Deus também, ele faz uma referência, Pedro, aquela velha forma daquele sacerdócio do Antigo Testamento. Como eu já disse aqui, quando eles iam para o templo ministrar diante do povo, ouvir o povo, falar com o povo, ministrar orações ao povo, mas eles ofereciam todos aqueles sacrifícios dados pela lei de Moisés, prescritos na lei de Moisés, e também oravam, eles também ensinavam a palavra de Deus, e ao Deus que vinha, e aqueles que vinham no templo para ouvir a palavra, não somente no tempo do sacrifício, mas também em ocasiões especiais, durante as festas, durante as celebrações. Os sacerdotes eram como que mensageiros da parte de Deus para trazer a palavra dele, para o povo. No tempo de Davi, ele insere até cantores, E aqui os levitas, quando a palavra de Deus se refere. É desse templo, desse sacerdócio que Pedro ali faz essa comparação para conosco. E Deus está então edificando uma nova casa que substitui aquela casa, E essa casa que ele está edificando, ela é uma casa espiritual, que é composta de pedras vivas, Tem um cântico do Eli que ele fala: eu sou casa de Deus, Deus me escolheu. Ele está se referindo a essa passagem, que Deus nos escolheu para sermos um sacerdócio real, casa de Deus. Deus habita, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia. Então são esse tipo de entendimento que nós devemos entender, que nós somos um sacerdócio santo, para trazer ao Senhor sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pelos méritos dele é que nós chegamos à presença de Deus e trazemos o louvor de lábios que confessam o seu nome, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou. João, quando vê chegar, fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, não há mais sacrifício. Aquele povo no passado viviam e prefiguravam aquilo que haveria de vir. Eles levavam uma vez por ano lá o sacrifício, o cordeiro para ser morto, tipificando Jesus que haveria de vir. Hoje no passado, isso está no passado. Lá eles viviam testificando de um cordeiro futuro. Hoje nós testificamos de um cordeiro que já veio, que foi morto, que ressuscitou, que está à destra de Deus Pai e que nos fez povo seu, raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você ler o Antigo Testamento, ele fala essas mesmas palavras para o povo de Israel. Povo esse que não era mais povo, porque viraram as costas. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E foi através de Jesus que isso aconteceu. Então é esse novo sacerdócio que Jesus veio instaurar, que Jesus veio edificar, que sou eu e você, casa espiritual de Deus, onde o Senhor habita. Nós fomos salvos por Cristo Jesus. Isso que acontecia lá no Antigo Testamento que eles ministravam era sombra disso que haveriam de ver. Era difícil para um judeu entender isso que estava acontecendo, porque sacerdote era somente os da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Judá. Não havia nenhum sacerdote na tribo de Judá, e Jesus chega sendo o sacerdote, o sumo e supremo sacerdote. Isso era difícil para eles engolir, era difícil para eles aceitarem. Por isso eles escarneciam, perseguiam e não entendiam, e não queriam aceitar. Mas não pensa você que você é melhor do que eles, não, do que o judeu, do que aquele povo que rejeitou a Cristo. Nós só entramos na jogada aí somente pela graça e misericórdia de Deus é que nós somos eleitos e chamados, né? E agora podemos entrar no santuário de Deus. O véu do templo se rasga. Jesus, eu estava falando, né? Ele foi o cordeiro do sacrifício e ao mesmo tempo o sacerdote. É muito doido isso, né, irmãos? Ele é o cordeiro e ele é o sacrifício e ele mesmo é o sacerdote. Ele mesmo se oferece em sacrifício. E a palavra de Deus diz que um sacrifício feito de uma vez por todas, o sacrifício cabal. Ou seja, como ele disse na cruz, está consumado. Não há mais nenhuma obra a ser feita acerca da salvação. Por isso nós devemos nos apropriar disso, dessa pedra angular, que é a base da construção. E quem confia nessa pedra, ele não será envergonhado, como Isaías escreve lá. Que aqueles que rejeitaram, porque para aqueles que rejeitam, fala aí, é pedra de tropeço. Jesus é salvação para aqueles que são eleitos, para aqueles que são chamados, mas ele é pedra de tropeço para aquele que não crê, para aquele que não cai. Como Isaías escreve, como o salmista também no 118, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio para ser a principal, a pedra angular. Isso procede do Senhor, é maravilhoso. Deus colocou essa pedra, a que os construtores rejeitaram, e isso procede do próprio Deus. É uma coisa maravilhosa e espantosa aos nossos olhos. Essa é uma das passagens mais citadas no Novo Testamento. Ela é citada em Mateus, o próprio Jesus faz um paralelo lá em Marcos 12, né? Em Lucas 20, 17, e mais tarde pelo apóstolo Pedro em Atos, no seu capítulo 4, e agora pelo apóstolo Pedro outra vez aqui na primeira carta, ou seja, para exatamente dizer isso, que Deus haveria de substituir o templo e o sacerdócio, ou seja, a casa de Israel, por conta da sua rejeição do Messias, por um novo povo, que seria um novo templo, baseado em uma casa espiritual viva, que se erguia sobre a pedra que os construtores da nação de Israel haviam rejeitado pelo próprio Messias. Vamos agora, lembrar que essas passagens são tão implícitas, para, ao terminar o verso 5, dizendo que nós cristãos somos sacerdócio real para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro, então, ele mostra essa base bíblica, a afirmação de que há um novo sacerdote, que são os cristãos, erigidos sobre um novo sacerdote, que é Jesus Cristo, formando um novo templo, casa espiritual, que é a igreja. E por isso está na Escritura, e ele cita,
Ele cita então o verso de Isaías 28:16. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, e ela é preciosa. Quem nela crê, de modo nenhum será envergonhado. Quem crê não foge. Isaías escreve isso. Não tem vergonha, não sai correndo. E o que Pedro interpreta não faz nenhum sentido se não ficar envergonhado e fugir. É porque cresceu. Quem não ficar envergonhado e fugir é porque confiou nessa pedra. E a falsa esperança de quem não crê, ela será envergonhado e será frustrado. Por isso, irmãos, nossa expectativa tem que estar correspondida em Cristo Jesus. Senão nós vamos tropeçar na palavra, como nós lemos aqui. Ou seja, ouvir o evangelho das boas novas que Deus tem mandado. O Messias prometido por Israel, que ele vem em cumprimento de todas as palavras dos antigos profetas à nação. Mas esses tropeçaram na palavra, ou seja, eles não criam na palavra. E isso foi o motivo da queda, né, a desobediência, como Deus havia determinado. Só concluindo, irmãos, que nós possamos ser essa casa, esse sacerdócio real. Vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos são sacerdotes. Todos devem anunciar a palavra de Deus. Embora haja entre nós uma hierarquia de pastor, de presbíteros, diáconos, por aí vai, né? Líderes de grupo, né? Líderes de banda, de louvor e por aí vai. Mas a nossa função aqui na igreja, né, como cristão, não se limita a isso. E Pedro dá esse tapa na nossa cara aqui, quando ele fala que nós somos o sacerdote real para proclamar, para anunciar àqueles que estão em trevas a sua maravilhosa luz. Nós somos a propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro está usando intencionalmente a linguagem lá do Pentateuco, né, para refletir a nação de Israel como povo exclusivo de Deus, quando ele se refere agora aos cristãos. Ele está dizendo as mesmas palavras que Deus disse a Moisés, lá em cima do monte: vocês serão o meu povo eleito, o sacerdócio. Era aquela nação que deveria, né, que tinha a prerrogativa de espalhar a mensagem e a semente, mas eles falharam. Então, esses sacerdotes falharam. E nós agora, isso aplica a nós, né, em contraste com eles. Vós sois agora o sacerdócio. E ainda povos de propriedades exclusiva de Deus. Né? Também ainda povo de propriedade exclusiva de Deus, que é exatamente a expressão que ele usou com Moisés em Deuteronômio 7, no verso 6, em Êxodo 20, que é o povo exclusivo do Senhor. Por isso vós tereis sobre o vosso corpo. Quando ele chama lá Moisés, ele fala: vocês não devem pôr marca de outros deuses nos vossos corpos, vocês pertencem somente a Deus e a nenhum outro. E Pedro pega essa frase, essa designação e transfere para a igreja, para os cristãos, para aqueles que creem que Jesus é o Messias. Vocês são povo, propriedade exclusiva de Deus, com a mesma missão final, né, deles lá, a fim de proclamar, diz, as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É ser a missão de Israel no Antigo Testamento. É a nossa função. Ser aquela missão lá é a nossa função. A transmissão das verdades que Deus lhe havia
havia revelado a todas as demais nações, Pedro agora toma essa missão e transfere para a igreja. Esse é o objetivo de vocês, agora como raça eleita, como sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o privilégio de todos nós, que Deus deu a você, que era da nação de Israel, agora para os gentios, para o povo de Deus, a nação exclusiva de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. É somente pela misericórdia de Deus, como eu já disse, não devemos nos sentir superiores por isso, né? Temos que ter realmente o privilégio da verdade, né? De conhecer a verdade, e que nós estamos recebendo isso por conta da misericórdia de Deus, do favor de Deus. Com a conclusão, então, aqui nos chegamos, irmãos, qual é? Que a exposição dessa passagem fica muito clara, então, que é o conceito do sacerdócio real, sacerdócio santo. Significa isso mesmo, que os crentes em Jesus fazem parte da igreja como pedras vivas que compõem o edifício santo, a nova casa espiritual, o novo Israel de Deus, que eles cooperam para o crescimento desse povo através dos seus dons espirituais, ministrando uns aos outros através de orações, conselhos, ajuda, encorajamento, contribuições de todos nós, juntos como sacerdote, oferecemos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus, como o sacerdote fazia sozinho no Antigo Testamento. Que todos nós proclamamos ao mundo as virtudes de Cristo e do seu Evangelho, porque essa verdade traz implicações tremendas para nós hoje, como trouxe para a Reforma Protestante, nos dias da Reforma, e também traz para nós hoje, no ambiente evangélico que nós vivemos. É o que nós só podemos fazer, é tomar a termo isso aí. Primeiro, à luz desse conceito do sacerdócio, de todos os crentes, e que participam da comunhão dos santos, juntos se edificam, né? É por esse motivo que nós rejeitamos o conceito de homens que, às vezes, querem viver isoladamente, né? Rejeitando a comunhão, rejeitando estar com os irmãos, como alguns têm rejeitado. Como os desigrejados, né? Não podia deixar de falar aqui, essa doutrina do sacerdócio real dos crentes só faz sentido se for na comunhão dos santos, onde nós ministramos a nós mesmos, onde todo mundo é sacerdote de alguém, ministrando um por outro, o outro por um, é que você vai desfrutar dos privilégios de quem de ser um sacerdócio real e santo, né, na casa de Deus. Não dá para ser esse sacerdócio isolado, vivendo de culto de internet, ou de textos que você leu. Ou eu até entendo que há pessoas que estão em lugares remotos, que não têm condições não tem outro meio a não ser pela internet ou por literatura de ver a palavra de Deus. E que há alguns que, por conta da saúde muito debilitada, não podem estar aqui. Mas aqueles que deliberadamente não vêm participar, e muitas vezes a gente até presume que estão na internet, mas às vezes nem isso, né? É impossível participar, fazer parte desse sacerdócio real, dessa nação santa, sem essa comunhão com os irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos, a recuperar essa doutrina tão preciosa, que é tão precisa nos dias de hoje, né? Não apenas naquela época da reforma, mas hoje também, que precisa de um esforço, que precisa ser revista, que precisa ser trazida de volta. O sacerdócio real, a nação santa, para anunciar as verdades daquele que nos chamou, para aqueles que estão em trevas, para falar e pregar da sua maravilhosa luz. Que Deus nos ajude a isso.
Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, tua palavra, Senhor, é espírito e vida, e foi ela que nós acabamos de falar. Que essa palavra fique gravada em nossos corações, Pai. E muito mais do que isso, Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido na sua palavra, Senhor. Lembra, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e nos capacita também por ele, que é ele que nos dá poder para vencer, Pai, para seguirmos em frente, para fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus e para a glória dele, assim nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.